E a tal da quinta medida, hein? Vamos falar um pouco sobre ela? Fica conosco até o final desse vídeo. Olá, meus queridos, somos Podcast Pastor Júnior aqui, quem vos fala. Que bom ter você aqui no nosso canal. Você sabe muito bem que esse canal aqui nós postamos devocionais, alguma coisa sobre interpretação de Bíblia e muita coisa sobre seita. Meus queridos, eles não param, tem que falar sobre a quinta medida, que é algo que para nós não tem sentido nenhum na forma com que eles fazem, tá? Então veja só, quando você vai observar o estudo da quinta medida, não quero me aprofundar nisso de jeito nenhum, mas eu quero trazer algo aqui bíblico para que você possa analisar. Será que existe essa tal de quinta medida? A Bíblia fala alguma coisa especificamente sobre isso? Bom, quando você vai fazer um estudo sobre o estudo da quinta medida, que é pregado pela igreja pseudo-igreja cristã Maranata, você vai ver que ela comete diversos, mas diversos equívocos. E aí eu queria indicar para vocês o canal, né, Maranata Anátema, o canal do pastor Osiel, né, e o pastor solo, né, no Maranata Anátema, o Osiel, entre outros. Júnior Magalhães está voltando a gravar, com certeza daqui a pouco ele vai estar falando sobre a quinta medida, entre outros canais que já tem material vasto sobre essa questão da quinta medida. Que eu queria trazer para vocês é algo da Bíblia. Eu estava lendo a palavra de Deus e olha que eu encontrei um texto muito, mas muito interessante. Se não vejamos, veja só, por favor, queira pegar a sua Bíblia, que é bom a gente analisar a Bíblia onde? Na própria, na própria Bíblia. Não é verdade? Olha o que é a palavra do Senhor. Ela vai falar, eu vou pegar aqui a versão, tá? A revista e corrigida, porque a versão exatamente utilizada como versão oficial da pseudo-igreja cristã Maranata. Vamos lá. Eu vou ler uma oração de Paulo aos Efésios. Você sabe muito bem que Paulo estava preso, mas ele faz essa oração, essa carta aos Efésios, e eu queria ler só a primeira parte, tá? Verso 14. Então, acompanha comigo, Efésios, capítulo 3, verso 14. Por causa disso, me ponho de joelhos perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, do qual toda a família nos céus e na terra toma o nome, para que, segundo as riquezas da sua glória, vos conceda que sejais corroborados com poder pelo Espírito no interior do homem, para que Cristo habite pela fé no vosso coração, a fim de, estando arraigados e fundados em amor, grava essa palavra, amor, verso 18, olha lá, poderes perfeitamente compreender com todos os santos, qual seja a largura, o comprimento, a altura e a profundidade. Olha, quatro dimensões aqui, né? Interessante. Veja, a largura, o comprimento, a altura e a profundidade. E conhecer o amor de Cristo, que excede todo o entendimento, para que sejais cheios de toda a plenitude de Deus. Meus queridos, se é algo que a gente precisaria falar muito para a igreja, é sobre essas dimensões aqui, e não sobre as dimensões da ciência. Largura, e aí você já ouviu muito isso, na verdade? Olha a casa, uma casa, quando você vai construir, você delimita ali a largura, a altura do pé direito, a profundidade, né? São as medidas de universo, irmãos. E aí, a igreja quer colocar a quinta medida como revelação, como fosse medida do universo. Você entende o que eu estou falando?
fala-se da ciência, mas ensina-se ciência, trazendo elementos da ciência para dizer que a ciência fica aqui. Mas existe uma outra dimensão que transcende. Meus irmãos, ele está misturando as coisas. Isso é coisa de quem tem Alzheimer. Misturar medidas do universo com aquilo que seria, que eles chamam de transcendente, que seria a luz e a revelação. Você está entendendo? Então, não é melhor ensinar a Bíblia? Não é melhor ensinar a palavra de Deus? Vou repetir o texto para você, tá? Olha o que aqui diz. Estando arraigados e fundados em amor, preste atenção nisso, poderes perfeitamente compreender, junto com todos os santos, qual seja a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, a fim de conhecer o amor de Cristo que excede todo o entendimento. Então, primeiro, eu faço o quê? Eu compreendo o que é a largura, o comprimento, a altura e a profundidade para conhecer o amor de Deus que excede todo o entendimento. Para que, com qual objetivo? Estar cheio de toda a plenitude de Deus. O que é essa plenitude? Cristo em vós, esperança da glória. O que é essa plenitude? Cristo vive em mim e eu sou nova criatura recriada. Eu nasci de novo. De novo, certo? Agora veja só, eu quero trazer para você algumas pessoas interpretaram o que seria essas medidas, certo? Essas medidas. Por exemplo, vamos lá. Deixa eu ver aqui. Aqui. Bom, há aqueles que digam, tá? Que a largura, o que seria a largura? A largura se entende como o alcance da salvação em Cristo. Então, se estenderia a todos os povos, línguas, nações, onde esse amor de Deus que vai alcançar essas vidas é um amor que não é limitado a um grupo específico. Então, está em toda a largura. Há quem interprete que o cumprimento está na duração do amor. E aí fundamenta em que? Antes, a largura seria fundamentada em Apocalipse 5:9. Com o teu sangue compraste para Deus homens de toda tribo, língua, povo e nação. O cumprimento estaria fundamentado na duração do amor. Jeremias 31:3, que diz assim: com amor eterno eu te amei, por isso com benignidade te atraí. Um amor que duraria para sempre. A altura seria a elevação do amor de Deus, que nos leva aos lugares celestiais. Efésios 2:6, que diz assim: e nos ressuscitou juntamente com ele e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. A profundidade simbolizaria o quanto Deus Filho, né, desceu para nos salvar. Ele enviou o seu Filho para morrer por nós. Filipenses 2:7 e 8. Antes a si mesmo se esvaziou, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. E achado em forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e a morte de cruz. Assim, essas quatro dimensões revelam o amor de Cristo infinito, eterno, exaltado e profundo, suficiente para alcançar até o pior dos pecadores. Então, dentro dessa perspectiva, dentro daquilo que a gente está vendo aqui, essa tal dimensão seria o que, queridos? Seria o amor de Jesus e não a revelação, tá? Eu não estou dizendo que tem quinta dimensão da Bíblia, estou falando da perspectiva do texto em que nós estamos vivendo. Olha só, numa visão reformada, a gente tem, por exemplo, João Calvino. Calvino interpreta essa passagem como uma expressão da insondável sabedoria e graça de Deus, para que as quatro dimensões não. Para ele, as quatro dimensões não se referem a algo específico, como eu falei, né? É a salvação dos povos, a duração do amor que Cristo desceu. Para ele, ele se refere à
plenitude total do amor divino que ultrapassa qualquer tipo de entendimento humano. Aí ele enfatiza que somente o Espírito Santo pode nos levar ao entendimento desse amor. O amor de Cristo não pode ser compreendido apenas intelectualmente, mas espiritualmente por meio da experiência da fé, tá? Matthew Henry, ele já vai falar o seguinte, ele fala da amplitude da graça redentora de Cristo. Então a largura alcança a todos, o comprimento mostra que esse amor dura para sempre, a altura eleva o crente às bênçãos espirituais em Cristo, e a profundidade demonstra que Cristo desceu até as profundezas do pecado para salvar o pecador, tá? Mas há, por exemplo, Stanley Orton, tá? Como uma visão pentecostal, ele fala que essas dimensões aí seriam a plenitude da experiência cristã no Espírito Santo, onde a largura seria o amor de Cristo inclusivo e acolhe a todos, dentro do mesmo viés, né? Cumprimento, a obra de Cristo atravessa toda a história e dura eternamente. A altura, ele fala do Espírito Santo, nos eleva às realidades celestiais. Profundidade do Espírito Santo nos revela quão profundo foi o sacrifício de Cristo, que dá para entender também que ele desceu da sua glória e veio morrer aqui pelos pecadores. Então, irmãos, dessa forma, a gente pode entender que tudo se resume a quê, irmãos? Ao grande amor de Jesus Cristo. Ao grande amor de Deus por cada um de nós, trazendo o Deus Filho, enviando o seu Deus Filho para que aqui na terra pudesse morrer, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Onde ele veio morrer para todos, num amor que dura para sempre, ele desceu nas mais altas profundezas para nos elevar e nos fazer habitar nas mansões celestiais em Cristo Jesus. E esse amor a gente não consegue entender, a gente não consegue compreender o grande amor de Cristo. Então, na minha visão, se é que a gente pudesse estar classificando isso aqui como as medidas do amor de Deus, a gente só precisa entender que o amor de Cristo, ele não consegue ser medido. Ele é eterno, ele é infinito, alcança todo o que crê. Aqueles que têm uma visão mais reformada, eles alcançam os eleitos, né? É um amor incondicional, um amor que toca o nosso coração. Para aqueles que têm a visão mais arminiana, Deus amou o mundo de tal maneira para que todo aquele que nele crê, que exercendo essa fé, não pereça, mas tenha a vida eterna. Meus queridos, isso é Bíblia. Aquilo é tudo menos Bíblia. É um patetê de ciência com invencionice. Tá bom? O que é que você achou disso aqui? Achou interessante? Você pode comentar se você tiver outro entendimento, se você quiser acrescentar textos aqui. É só um vídeo rápido para que a gente possa entender o que a Bíblia fala. Para que falar da ciência? Ele está pegando, na verdade, elementos da ciência para criticar a própria ciência, para dizer que tudo que vale é a revelação. E o que é a revelação? Aquilo que está na cabeça do Papa. A revelação é aquilo que está na cabeça do Papa, tá bom? Meus amigos, somos podcast Pastor Júnior, aqui quem vos fala, finalizando aqui mais um vídeo, entendendo, meu irmão, sola escritura, estuda a Bíblia, tá? Meu pastor, ovelhinhas de Cristo, estuda a Bíblia, meu irmão, é melhor, tá? Fiquem todos com Deus, graça e paz do Senhor Jesus, agora sim, viu? Eu quero ver o que é que você vai falar da quinta medida, vamos ver.